Olá, estamos aqui hoje com a doutora Angelina Alvarenga, que vai falar um pouquinho para a gente sobre insulina, glicose, não é isso? Isso mesmo. Obrigada, Clarissa, pelo convite. Obrigada, Nilza. É, eu confesso que é a primeira vez que eu estou realmente fazendo uma palestra sobre esse tema, né? Eu converso bastante sobre isso com os meus pacientes no consultório, né? Quando eu preciso orientar alguma coisa, ou principalmente quando os exames deles vêm alterados. Então eu explico, mas eu nunca falei assim em palestra e estou muito feliz de estar podendo, de ter essa oportunidade hoje. Ai, Vamos lá, que a vai passando, né? bom, vamos lá. Então, vou me apresentar rapidinho. Sou Clarissa Guedes, terapeuta de limpeza uterina, faço terapia energética, radiestésica, sou consteladora familiar, terapeuta floral e também trabalho com os tarôs terapêuticos. E essa é minha parceira, Nilza Rocha. Isso. Eu sou terapeuta de biorressonância, aromaterapeuta e consultora LASO, litoterapeuta e magnetizadora. Também. Angelina, se apresente. Eu sou médica do trabalho, especialista pela ANANT. Também sou médica do tráfego, né? Então eu posso fazer a questão da carteira, né? Da CNH. Sou pós-graduanda em medicina de gastroenterologia funcional. Tenho uma clínica, né? Então sou empreendedora na clínica de saúde do trabalho aqui de Piracicaba. E sou mãe do Luiz Antônio, meu tesouro de 6 anos. Então vamos lá. Para poder falar sobre a insulina, né, a missão que Clarissa me deu de falar um pouco sobre isso, eu preciso falar antes sobre a glicose, né, que é a tão famosa glicemia de jejum, que todo mundo já ouviu falar, que sabe como que funciona, né? Então, a primeira coisa que eu acho importante a gente falar é sobre os valores de referência, né? Até algum tempo atrás, a gente considerava que estava alterada acima de 126. Então, só começava a mexer com o tratamento de alguma coisa se tivesse acima desses valores. Mas essa diretriz ela já alterou, né? Os valores foram reajustados. Hoje o normal é até 99. Então, acima de 99 já existe um pré-diabetes, já tem uma resistência à insulina e já precisa ser tratado com medidas medicamentosas e não medicamentosas. Né? E acima de 126, uma glicemia de jejum em dois exames, já tem o diagnóstico do diabetes. Pode passar. Ué, ué, Eu tô colocando que do isso? robô assim. Você foi pro 33 o slide. Você tem que Ué voltar lá pro mesmo? 2. Ué, entendi essa não. Eu só tenho 15 slides, viu, gente? Não, não, não se desesperem. Acho que eu cliquei muito no cantinho e ele foi lá pro final. Tá bom, Clicou na barra, é. pronto. Já a insulina, né, ela é um hormônio produzido pelo pâncreas, né, pelas células beta-pancreáticas, e ela regula essa glicemia de jejum, esse açúcar do sangue, entre outras funções. Ela tem várias funções, né, mas a principal é o único hormônio hipoglicemiante que nós temos. E ela permite que as células, que a glicose entre nas células em forma de energia. Tá, os valores de referência, né, hoje, que ainda no Brasil são dadas, é de 2 a 25. Então, assim, vocês veem que essa referência, como foi falado no último encontro, né, pela coisa, e também Clarice já falou várias vezes, esses valores de referência, eles são de pessoas ditas normais, que não têm o diagnóstico da doença, e é uma média, né, das pessoas que fizeram os exames e deram esses valores. Mas não é o ideal, né? O ideal para a insulina é que ela esteja sempre abaixo de 10. Então, se você está com uma insulina de 15, 20, 23, tá na faixa do normal, não vai ficar vermelhinho no exame de sangue, mas está bem alterado já, né? Não está no valor ideal. O valor ideal é no máximo até 10. E eu vou explicar um pouquinho mais para frente por que que é importante que essa glicemia esteja neste valor de no máximo 10. Pode passar. Eu lembro que você comentou comigo, Angie, sobre a sua funcionária, que ela estava com a glicose dentro dos 99, Sim. mas ela estava com a insulina muito alta, né? Exatamente. Foi minha enfermeira, inclusive. Eu solicitei os exames dela, a glicemia dela estava dentro do normal,
mas a insulina dela estava 20 e poucos. Então, ela tinha uma resistência à insulina elevada, né? E, inclusive, essa resistência à insulina podia ter feito com que a glicemia dela de jejum viesse normal, mas ela já tem uma resistência à insulina e uma síndrome metabólica relacionada. E a gente precisava tratar ela. Então, eu iniciei medicação, falei das medidas não medicamentosas e iniciei medicação também, porque estava muito alta a insulina dela. Então, às vezes, você fazer só o exame de glicose não é suficiente, né? Não, não é suficiente. E, infelizmente, é bem. Tirando, acredito que, exceto endocrinologista, né, quando você vai direto no endócrino, mas a maior parte dos médicos que tratam diabetes ou que tratam pré-diabetes são clínicos, clínicos gerais, né, às vezes cardiologistas, às vezes, enfim. E a maioria dos profissionais acaba não pedindo, né, esquecendo de solicitar insulina. E sem essa medida, sem essa insulina, a gente não consegue é, fazer, inclusive, alguns cálculos que eu vou passar mais para frente, que são os índices que a gente avalia tanto as células pancreáticas quanto a secreção de insulina. A gente precisa desses dois valores para poder fazer os cálculos e dar esses índices para a gente, que vai direcionar o tratamento também o acompanhamento desse paciente. Pode passar. Então, aqui, ó, um dos cálculos que a gente faz para poder avaliar esse funcionamento do pâncreas é o índice Roma-Beta, né? Então, ele é um cálculo que vai avaliar a capacidade que o seu pâncreas tem de secretar insulina, né? Ele é usado para avaliar essas células beta-pancreáticas. E para fazer esse cálculo, inclusive na internet, se você jogar lá no Google, você vai ver que já existem calculadoras próprias para isso. Se você, com seu exame em mãos, joga no Google cálculo Roma-Beta, já aparece o cálculo, você só coloca os seus valores lá. E aí, o Roma Beta é 20 vezes a insulina de jejum dividido pela glicose menos 3,5. Então, esse é o cálculozinho que é feito, tá? Mas o índice Roma Beta, embora seja ainda utilizado, ele não é tão preciso. E na literatura, as referências que tem de valores, qual que é o normal, qual que é o normal, são um pouco divergentes. Então, ele não é tão utilizado. Ele dá uma diretriz, né? Uma norte pra gente, para ver se tá muito elevado, se as células beta estão produzindo, estão sendo hiperestimuladas, mas o que a gente mais usa para fazer o cálculo é o índice Roma-IR. Pode passar, Cacá, que é o próximo slide. O índice Roma-IR, ele vai medir o quê? A resistência à insulina. Então, o IR é de insulina resistance, né? Que é a resistência à insulina. E ele vai indicar se as células do seu corpo não estão respondendo bem à insulina para absorver a glicose. Então, ele serve para detectar e para monitorar essa resistência à insulina. Quando ele está muito elevado, ele sugere que as células não estão captando o açúcar de forma eficiente e vai acabar forçando o corpo a produzir mais insulina. Então, quando você tem uma resistência à insulina, a insulina não funciona direito, você não absorve glicose suficiente, o corpo acha que não tem insulina porque não está entrando glicose e produz ainda mais insulina. E aí vai virar um ciclo vicioso de um monte de insulina e vai ter essa resistência à insulina. Entendeu? Quanto mais insulina o corpo produz, quanto mais resistência à insulina a gente tem, mais difícil é desse hormônio agir de forma eficiente. O cálculo é a conta que está em cima, né? Que também vocês podem jogar no Google, que vai achar que é a glicose em jejum vezes a insulina em jejum dividido por 405. E os valores de referência são esses. Quando ele está inferior a 1, né? Então tá 0, qualquer coisa, tá ótimo, o seu corpo está sensível à insulina, né? Você não tem resistência à insulina. Se ele está de 1 a 2,9, existe uma leve resistência. E se ele está acima de 3, tem uma resistência à insulina significativa. Então, esses são os valores do Home-R que são mais importantes, né? Para a gente poder avaliar. Acima de 3 está muito resistente. Eu sempre que pego um paciente com o Home-R acima de 3, eu sempre indico, oriento a questão de mudanças comportamentais, mas eu não deixo de iniciar já a medicação, inclusive, para esse paciente. Pode passar. Hum, eu tava fazendo minha conta aqui. Eu Você já tem os seus? tô. Tá, uma coisa que tem que observar é só os parâmetros, né? Porque a glicemia é sempre miligramas por decilitro e a insulina tem que estar em 1.000 unidades por ml. Você tem que verificar isso, se tá Ah, tá. entendeu? Não Essas vem, não métricas. vem sempre assim, não? Não. Depende do laboratório, depende. Tem laboratório que sim, tem laboratório que não. Ah, tá. A minha insulina basal tá em micro-UI, é isso mesmo, ml, né? Então é isso mesmo. E a, e a glicose
É 88 miligrama por decilitro. mgdl. É. O meu deu 2,4. Eu já tô com resistência, Tá, com resistência. né? Isso mesmo. Pode passar. Vamos lá. A gente tem tendência, né, cara? É. Então, aqui, ó, a resistência à insulina, o que que ela é? É justamente essa exposição crônica, né? Então, o corpo, as células, sempre expostas a níveis elevados de insulina, vai levar a essa resistência à insulina, né? Então, para que uma mesma quantidade de glicose entre dentro da célula, vai ser necessário cada vez mais insulina para poder conseguir fazer a mesma coisa. E vai levar a um nível cronicamente elevado de insulina em um ciclo vicioso. Então, para poder quebrar esse ciclo, muitas vezes precisa de intervenção, né? Seja medicamentosa como não medicamentosa. Pode passar. Vamos lá. E quais são as funções da insulina? Então, eu já falei, a principal que a gente mais fala é sobre reduzir a glicemia, né? Abaixar a glicose do sangue. Mas ele também favorece o armazenamento de gordura, né? Ele tem uma ação que ele favorece armazenar a gordura dentro do adipócito. Ele também bloqueia a quebra da gordura, né? Ele estimula a transformação de glicose em gordura no fígado, que é formar. Ele é um hormônio anabolizante que a gente fala, né? Tanto que os halterofilistas usam insulina com esse objetivo de ganhar peso, né? De ganhar mais coisa. E ele também, para completar, ainda retém só de água. Se já não bastasse não quebrar gordura, fazer gordura, armazenar gordura, a gente ainda incha. Então, assim, é tudo, né? O ganho de peso, as pessoas ou a retenção de líquido, tudo isso está associado a essa resistência à insulina e esse aumento da insulina circulante, né? E, infelizmente, eu já estou cansada de ver paciente que ficou 40 anos, mais do que 40 anos, e ninguém nunca pediu a insulina dele. Ele nem tem nem noção de quanto que está a insulina ou por que que pede insulina, ou se insulina mede ou não, né? Então, é bem difícil. Teve uma vez, eu dei uma palestra num hospital aqui de Piracicaba, hospital regional, e eu falei sobre a insulina. Era uma palestra sobre um grupo de crônicos, e foi a primeira vez que eu falei sobre isso, mas não tinha slide. Eu falei, tipo um DDS, sabe? E daí, uma paciente que era diabética, ela falou isso, que ninguém nunca tinha explicado aquilo para ela. E ela é diabética há não sei quantos anos, usa um monte de remédio, e ninguém nunca tinha explicado isso para ela. E ela vai nos médicos direto, né, também. É. Então, são detalhes que às vezes a gente acaba esquecendo de passar ou não dá valor suficiente, porque se ensinar, os pacientes criam mais consciência, né? Eu tenho um outro paciente na empresa atual que eu atendo, que ele é supervisor de manutenção. Eu expliquei para ele isso, falei sobre os hábitos dele, ele me contou os hábitos, o que que ele fazia. Ele tomava pote de sorvete toda noite. Falou que toda noite dele era um pote de sorvete. Ele adorava sorvete, não sei do que lá. Aí eu expliquei para ele da necessidade de não fazer isso, principalmente à noite, principalmente tudo. É outra pessoa. Ele perdeu nem sei quantos quilos, uns 20 quilos, sabe? Está super tranquilo, não tá mais estressado, nem vai no ambulatório mais pedir nada, nem, nem para passar em consulta. É outra pessoa. E a insulina dele tava gritando, tava 20 e tanto a insulina dele. Eu lembro que foi um dos que eu pedi, ele também nunca tinha feito o exame de insulina. E aí agora ele tá outra pessoa. Só vejo ele uma vez por ano. Olha como que trazer para consciência é tão importante, né? Sim, com certeza. Simplesmente contar isso para ele fez ele parar de comer sorvete à noite, né? Às vezes, esse trazer para a consciência é uma questão que às vezes a gente não tem muita noção, sabe? Porque eu costumo falar muito em todas as consultas, mas nem sempre eu acho que vai ter o efeito, porque como eu sempre falo e algumas pessoas não escutam o que eu tô falando, a gente não tem noção do peso que a nossa orientação tem na vida daquela pessoa. E muitas vezes tem um peso grande, né? A pessoa muda de vida, ela modifica muito da estrutura do dia a dia dela pelo que a gente falou. Graças a Deus, né? É. Aí agora eu coloquei alguns slides mais leves, né? Porque eu achei que os primeiros foram um pouco densos, mas eu coloquei uns slides mais leves, dando algumas dicas sobre o controle da insulina. Então, assim, existe sim a medicação, provavelmente muita gente conhece, é uma medicação muito antiga, que é ótima, né? Que ela ajuda muito na questão da resistência à insulina, que é a famosíssima metformina, né? Ou glifage. Então, o glifage, ele ajuda muito na resistência à insulina,
mas ele sozinho não faz milagre, né? Quando tá um índice Roma acima de 3, eu acho que tem que iniciar, eu sempre inicio o glifage sim, mas eu sempre tenho que falar sobre as questões não medicamentosas, que é como essa, por exemplo, né? Colocar proteína no café da manhã. É uma medida super simples, mas que tem muita gente que ainda toma café, pão com manteiga e café com leite. É. Muita gente. Né? Então eu sempre falo, coloca um ovo dentro do pão, pelo menos, né? Coloca 2 ovos dentro do seu pão, continua com o pãozinho, mas aumenta, né? Coloca proteína. Por quê? Porque quando a gente tem uma refeição com uma proteína misturada, o índice glicêmico daquela refeição cai muito. Com isso, a insulina necessária para que aquela glicose entre no sangue cai também. É uma forma de controlar a secreção de insulina, você comer refeições com proteínas, né? Toda vez que eu vou comer uma refeição que não tem proteína, eu já coloco, inclusive eu já penso e já dou um jeito de arrumar uma proteína para comer junto. Né? E eu vejo isso com meu filho, às vezes, que ele tem 6 anos, ainda não tem consciência das coisas, mas ele já sabe. Eu falo, filho, come pelo menos a proteína. Ah, não quero, não sei o quê. Vai comer pelo menos a proteína, porque pela importância que tem, né? Para construção de músculo e para tudo mais. Reduzir açúcares e farinhas refinadas, porque pelo mesmo motivo, né? Que o pico de glicemia é muito alto com esses alimentos. Né? Aumentar a quantidade de fibras, então verduras, frutas, leguminosas, né? Aqui tem o exemplo do psyllium, tem também a chia, tem várias fibras, né? Que podem ajudar. Mas alimentação natural, né? O menos industrializado possível sempre. Pode passar. É o famoso desembalar menos e descascar mais, Exatamente. né? É, eu queria acrescentar minha experiência, né? Que você falou que gosta da experiência. Quando eu fiquei grávida do Miguel, a minha ginecologista pediu para eu usar aquele negocinho que você mede a glicose o tempo inteiro, né? Pelo histórico familiar, eu acho que ela ficou com medo de eu ficar diabética. Aí eu vi, no tempo real, eu comi uma chipa com queijo dentro. E tava lá medindo, né? Pra saber o que que tava acontecendo. Tudo que eu comia, eu media. Aí eu tive uma curva assim, bem levinha, acho que não chegou a 120, sabe? Foi bem levinha assim. Aí tava lá fazendo as coisas, eu tinha assado, não sei, umas 4 chipas. Aí eu passei de novo assim na cozinha e comi uma sem nada dentro. Fez assim, ó. Foi lá pra cima, mais de 150, entendeu? A glicose foi lá pra A cima. curva de insulina, de glicose, É. né? Uma Sim. chipa, a mesma chipa, só que eu pus um queijo dentro. E a outra sem o queijo dentro, deu um pico lá no negócio. E outra coisa que também que eu reparei, foi as duas coisas que mais me impactaram. Sabe aqueles pacotinhos de avião pequenininho de polvilho? Sim. Pequenininho, não é aqueles grandão que a gente compra normalmente, não, aqueles minúsculos, né? Eu comi um pacotinho daquele, o negócio fez assim também, ó, lá no teto. E eu sempre considerei biscoito de polvilho doença, comida de doente, Comida de comida doente. saudável, entendeu? Ah, alguém tá no hospital, vou levar um biscoito de polvilho pra pessoa, achando que eu tô fazendo a vantagem. E nesse dia eu vi que é péssimo biscoito de polvilho. O biscoito de polvilho, ele é ele é um engano mesmo, porque por ele ser levinho, né, a sensação que a gente tem é de que ele é leve, mas além do índice glicêmico altíssimo, ele é puro gordura. É, Então, ele é gordura com é açúcar junto, só, né, é só porque gordura com farinha, carboidrato, né? farinha, exatamente. É um alimento bem, bem pobre mesmo, né? Outra questão, as gorduras boas, né? Incluir gorduras boas sem medo. Tem gente que tem medo de colocar gordura boa na alimentação, né? Como abacate, né? Como o próprio azeite, né? Extra virgem. Então, coisas que você pode sim colocar na sua alimentação. As castanhas, sempre de forma moderada, porque são alimentos realmente calóricos, mas eles vão fazer bem e eles não têm esse efeito tão alto de elevar a insulina e a glicemia, né? Mexa-se após refeições, de forma moderada, sempre um período depois, uma meia hora após, né, as refeições, porque tem o período também que o seu organismo está digerindo, então não é para, igual o pessoal fala, não pode pular na piscina, né? Logo depois. A questão do não comer à noite, eu sempre tento orientar. Eu sei que às vezes é impossível, a gente precisa ter alguma refeição mais tarde, mas o mais cedo possível, né? No máximo até 7 horas. Ah, Angelina, mas eu não consegui.
jantar antes, cheguei em casa 7h30, não sei o quê, então faça uma refeição líquida, né? Bata um shake, tome uma sopinha, faça uma coisa que a sua digestão seja mais suave possível. Tá bom? E sempre que eu bater um shake com proteína, né? Com whey protein misturado, né? Ou uma sopa com frango, uma coisinha mais suave, tá bom? E a questão do sono, né? A gente sabe que o sono é a base tanto da saúde quanto do emagrecimento, como nos casos de que querem, né, que estão nesse intuito, e do estresse pela questão do cortisol, que também aumenta e atrapalha bastante nesse processo também. Pode passar. Outra dica que eu achei legal a gente comentar é sobre o vinagre ou limão, né? Na verdade, é importante. O vinagre de maçã é maravilhoso. Tem estudos que comprovam que se você for fazer a mesma refeição e antes dessa refeição você tomar um shotzinho de vinagre de maçã, a absorção de carboidratos e com isso o pico de glicemia e de insulina que vem na sequência é muito menor do que se você não tomar o shot de vinagre. Né? Então, se você não. Como é difícil de ter um vinagrezinho assim na mão, né? Em qualquer lugar, existem cápsulas, né? Você pode mandar manipular em pó o vinagre de maçã em cápsula e ter na bolsa, né? Então, eu tive bastante tempo, na verdade, agora as minhas acabaram. Mas eu tinha e levava na bolsa para quando eu ia no restaurante, que eu sabia que eu ia abusar do carboidrato, eu já tomava uma capsulinha de vinagre de maçã. Comer uma massa, assim? Hã? Comer uma massa? É, um italiano da vida, que é puro massa, com certeza. Né? Construir músculos, né? A gente sempre fala, porque o músculo, ele é um tecido ativo que reduz também, que consome ainda mais essa glicose que pode estar excessiva no seu corpo, né? Então, a construção de músculos ajuda bastante. E alimentar-se com estratégia, né? Então, a gente sabe de várias estratégias, tem o jejum intermitente que ajuda, em alguns casos, tem a questão do sono, igual eu falei, de não comer após as 7 horas, né? Porque a crononutrição, que é a questão da alimentação em relação ao horário, ela está bastante estudada já nesses últimos anos. Então, a gente sabe que a Angelina, né, você de 7 horas da manhã não é o mesmo organismo de meio-dia, que não é o mesmo organismo da noite. Então, não é o mesmo alimento que vai ter o mesmo efeito. Às vezes, a mesma refeição, se você comer ela meio-dia, ela vai ter uma resposta metabólica totalmente diferente do que você comer aquele jantar, aquela comida toda de almoço no horário do jantar. Né? O jantar ele tem que ser mais leve. A própria carne vermelha é uma carne inflamatória. A carne vermelha durante o almoço, ela é menos inflamatória do que se você comer lá à noite ou na parte da manhã, como forma de frios, né? Que o pessoal às vezes usa frios de manhã. O ideal é que essa carne vermelha seja sempre no meio do dia, que é quando o organismo, a parte gastrointestinal, está mais ativa, mais propensa, mais pronta para digerir tudo que vem. Tá bom? Nossas enzimas estão na potência máxima. Ô, Pode passar. Angelina, você Oi. falou dessa questão do vinagre e do limão, né? A partir dos 35 anos, a gente começa já a perder, a diminuir a produção de enzimas digestivas, do ácido clorídrico, inclusive, né? E aí a nossa digestão já vai sendo dificultada. Então, essa questão do vinagre, do limão ali, né, ele ajuda na produção de ácido gástrico, Sim, né? Para também. digerir melhor os alimentos, porque uma das funções do pâncreas não é só produzir a insulina, né? É também produzir enzimas digestivas, né? Sim, sim. Exatamente. Eu foquei bastante na insulina, que era o que nosso tema, mas tem, Sim, sim, tem outras enzimas pancreáticas também, né? Que sim, sim. são secretadas lá. Mas o vinagre e o limão, ele é, assim, ele é muito bom, né? Tem gente que gosta de fazer o shot na parte da manhã. Ele ajuda em Eu muitas mesma. funções, melhora a questão do sangue, sim, né? Eu tenho uma amigona, a Gabinha, que é hematologista, eu até questionei, ela falou, não, é verdade, o limão tem efeito no sangue, ajuda na viscosidade sanguínea. Sim. Ele, além da questão digestiva, né, que você comentou, também tem a questão sanguínea, também tem a questão da absorção de carboidrato, é natural, né? E é uma coisa que ajuda bastante. Fora a vitamina C, né, que tem gente que tem vitamina C, a minha vitamina C tá baixíssima, eu fiz essa semana. É. Não tô Nós falamos, absorvendo. inclusive, no nosso último encontro, né, sobre essa questão da vitamina C. O limão é uma das fontes, né? Uma das boas fontes. Sim. Outra dica também que eu acho que seria interessante, por exemplo, às vezes você não quer tomar o suco de vinagre, ó, o vinagre antes Vinagre da de maçã. refeição, ou o suco de limão antes da refeição, você pode espremer o limão também na refeição, né? Tem gente que gosta de espremer na salada, ou espremer diretamente na comida também.
ajuda, né? Sim, sim, também. O E para quem não vinagre, gosta de nada disso, faz a cápsula. o Isso. vinagre, assim, é uma colherzinha de vinagre, assim, na água, então, eu não... Sim. Mas é aquele Na vinagre verdade, bom, ou qualquer vinagre, aquele orgânico vinagre, ou qualquer um. o Pode ser aquele melhor é o baratinho? vinagre orgânico de maçã. Ah, tá. Vinagre de maçã orgânico. Beleza. Então é isso, da minha parte, o que eu ia, que eu trouxe para vocês, né, foi um pouco sobre essa questão da insulina, né, e da glicemia, que andam juntas, que tem esse valor importante, que é importante a gente estar medindo, né? Se vocês, a Cacá falou, e se vocês quiserem que eu faça o pedido para que vocês peçam para o convênio, a gente pode pedir, sim. Mas se vocês já têm um médico de confiança que vocês passam, converse com ele, fala, olha, doutor, eu queria medir minha insulina, você não consegue medir junto para poder avaliar minha resistência à insulina e tal, 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 né? Enfim. Tem alguns médicos que recebem de boa, né? De boa. Mas, embora, se vocês precisarem do pedido também, eu posso fazer, igual a Clarissa falou, depois dos nomes, e a gente pede para vocês. Então, quem quiser, né, do grupo de autocuidado, que quiser fazer os exames, aí a Angelina vai fazer o pedido, não só com a insulina, né, mas também aqueles básicos, né? A vitamina D, a B12, os básicos todos ela vai pedir. E aí a gente pode pedir para fazer com plano. E acompanhando agora que a gente está entendendo um pouco mais, né, dos valores, ideais e não os valores de referência. De referência. Tá bom. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o que que é a insulina, a glicose, né, no nosso lado emocional. Porque a gente já percebeu, a gente já sabe nos outros encontros, né, que tudo nosso físico, quando está no físico, nós precisamos tratar, né? A gente tem que ir no médico, a gente tem que tomar remédio, a gente tem que fazer reposição, mas a causa mesmo de todas as doenças, né, está no nosso emocional, né? Então, tem alguns estudos, né, e nós trouxemos aqui. Você quer falar, Nilza, na metafísica da saúde? Não pode falar. Então, a Eu metafísica da também tô ouvindo. saúde tem os autores mais famosos, o Acapello e o Gasparetto, né? Se vocês quiserem depois ver vídeos em YouTube, tem vários, a gente adora. Ele fala o seguinte, que a resistência à insulina, ela é o quê? É um excesso de controle e rigidez emocional, né? E eu me encaixo muito nisso, sabe? Muito controle, né? Por isso que eu já tô aí no, nesse acima. Dificuldade em sentir prazer, amor e espontaneidade, né? Que também tem a ver com esse controle. A necessidade de receber amor, mas ao mesmo tempo tem a resistência, né? Então eu quero aquele amor, mas eu fico ali, né? Vou, não vou, resistente. Um coração ferido que quer amor, mas tem medo de amar novamente. Então há muitas pessoas que já tiveram, né? Coração partido aí e depois é, fica com medo, né, de amar. Então, o que que eles falam? Permita-se saborear a vida sem medo de perder o controle. O amor e a alegria são nutrientes tão essenciais quanto o açúcar, né? Que o açúcar está ligado aí com a alegria, né? Com essa parte O é, açúcar, ele tá ligado à doçura, né? É a doçura. doçura, levar uma vida mais leve, mais doce, aquela leveza da criança, né? A insulina e o pâncreas, né? O pâncreas, ele representa a nossa criança interior. E aí faz muito sentido essa questão da relação com o açúcar, né? Então, é leveza, doçura. Exatamente. E quando a gente, ao longo da vida, né, o que que é aquela. Porque a diabetes tipo 1, no caso, tem a ver com ancestralidade, é outra coisa, né? Porque a criança ali Que já nasceu com a já diabetes, nasceu né? com aquilo, né? Agora, a diabetes tipo 2, que é ao longo da vida, que ao longo da vida você vai desenvolvendo essa rigidez, você vai tolhendo essa doçura, né, da criança, você vai querendo esse controle, e aí e vem a diabetes, né? Então, no caso aqui, que a nossa família, né, tem diabetes aí dos dois lados, porque a gente tem a genética para a diabetes. Não é bem isso, né? É porque a gente tem esse comportamento aqui, né? De ficar querendo controlar as coisas demais
e aí desenvolve a diabetes. A gente herda aquele comportamento, a gente herda aquele negócio. E as pessoas que conseguem sair do comportamento, elas não vão pegar a genética, né? Você até comentou de uma tia sua, né, que todas têm diabetes, menos a sua tia, que é Menos essa psicóloga. tia, né? De alguma forma ela conseguiu sair ali. Dentro da metafísica da saúde também, ele fala sobre, o Val Capelli fala sobre viver a sua essência, né? É, você tem muito conhecimento, né? Isso, você tem muito conhecimento, mas não compartilha esse conhecimento, né? E aí tá ligado também aquela questão toda que a gente conversou nos nossos encontros anteriores sobre esses cinturões do plexo solar, né? Sobre esses chakras, umbilical, solar, gástrico, esplênico, né, que está tudo ligado ao fígado, que participa do processo de produção de insulina, né, o fígado, o pâncreas. Então, são todos órgãos dessa região, né? E, e os desequilíbrios nas nossas emoções, que a gente já citou, né? Afeta esses órgãos. E aí pode afetar diversas formas, né? Como diabetes, como a gastrite, como esteatose hepática, enfim, com diversas doenças nesses órgãos. Então, é um padrão de comportamento e de desconexão com o seu poder pessoal que acaba afetando a nossa saúde, né? Sim. E aí, dentro da metafísica da saúde, ele também fala sobre isso, sobre você não usar os seus dons e talentos. E também tá tudo ligado, igual você falou, né, Nilza, sobre, quando você falou mais cedo, que a vitamina D, que a gente comentou antes, ela é Isso. necessária para produzir, né, também. Ah, E a gente já entendeu que a falta, a carência de vitamina D, né? Ela está ligada ao desequilíbrio nesse chakra, né? E a vitamina D, ela é importante para a produção de insulina, né? sim. Na linguagem do corpo, da Cristina Cairo, né, que é uma que eu gosto muito também, ela fala bem semelhante também, né, na metafísica da saúde, falando que quando tem problema de glicose e insulina, que está carente de doçura emocional, mas não consegue se abrir para receber, né? Mesma coisa. Sente responsável por tudo e por todos sem tempo para si, né? Querendo controlar tudo ali de fora, mas não olha para dentro. E ela fala também de guardar mágoas antigas, né? Uma tristeza que você tem ali dentro de você e você não processou aquela tristeza, né? E ela fala que é especialmente ligados à família, amor ou infância. Então, normalmente, tem ali aquela tristeza que vai colocando esse controle, né? Por exemplo, se foi uma tristeza relacionada ao amor, e a pessoa fica ali sem querer confiar no amor de novo, e aí vem a diabetes, né? O corpo Ela reflete. fala muito Ela fala muito também sobre a pessoa ficar vivendo, por exemplo, uma briga, uma discussão, um término de um namoro. Ela fica repetindo aquela situação, vivendo no passado, né, que aconteceu um ano atrás. E para ela, como se a situação não estivesse acontecendo agora. Ela fica repetindo aquilo, né, como se a situação tivesse acabado de acontecer, né, tivesse acontecido recente. Ela fica presa ao passado. E fica remoendo aquilo, né? Fica remoendo aquilo. Às vezes a pessoa fica falando muito sobre o assunto, mas às vezes até não fala e fica ali dentro o tempo inteiro, vira e mexe, tá sentindo, né? Então é como se estivesse acontecendo naquele momento. Porque o nosso cérebro, né, ele que coordena tudo. E ele não distingue entre o que está realmente acontecendo, quanto o que você está imaginando, o que você está sentindo. Ou o filme que você está vendo. Ele está sentindo todas as reações daquilo, né? Então é como se você estivesse o tempo inteiro se envenenando, digamos assim, né? Então, o corpo reflete essa falta simbólica de açúcar emocional, de doçura, de leveza, de alegria, né? Então, ela fala assim: adoce-se por dentro, cuide de si como cuida dos outros, e o amor começa em você. Aí, psicossomática, você pode falar nisso. É tudo bem parecido, né? Porque todos os estudos, né, são várias linhas de estudo, mas todas chegam no mesmo assunto, né? No mesma causa.
E isso a gente gosta muito de pesquisar todas elas, porque às vezes tem uma coisa que uma completa, né? Por exemplo, a Cristina, eles falaram, na metafísica falou dessa questão da doçura, na linguagem do corpo também, que perdeu a doçura, a leveza. Só que aí, por exemplo, o Val Capelli já fala dessa questão da conexão com o poder pessoal. A Cristina já fala que ficou presa no passado, né? É, Então, assim, vai complementando, sempre tem uma coisa que complementa, né? E vai fazendo sentido. A gente montando aquele quebra-cabeça, né? E é, vai fazendo sentido. às vezes. Aí, dentro da psicossomática, né, os problemas de glicose refletem conflitos entre desejo e repressão. A insulina, que ajuda a absorver o açúcar, representa a capacidade de integrar o prazer. Se tem resistência à insulina, há resistência em permitir-se sentir prazer e amor, geralmente por medo de se decepcionar ou perder o controle, foi o que a gente já falou antes, né? O açúcar no sangue é o símbolo da energia doce da vida, o amor, o carinho, o reconhecimento. E a mensagem é: acolha o prazer sem culpa. Reconheça que o amor não precisa ser controlado. Ele flui. Agora, na medicina germânica também. Pode É, falar. pode falar, Nil. Já falei dois, agora é você. Tá bom. Na medicina germânica, né, do Hammer, todo sintoma é uma resposta biológica a um choque emocional específico, né? Conflito relacionado, ele sempre relaciona os sintomas com conflitos. E nesse caso, é um conflito relacionado à insulina, ou glicose, é um conflito de resistência. Lembra resistência à insulina? Resistência, querer resistir a algo ou alguém. Conflito de medo pelo território familiar, de novo a questão familiar, pelo território familiar ou financeiro, falta de segurança. Conflito de contrariedade com a família, sentir-se obrigado a adoçar relações difíceis. Durante o conflito, o corpo altera a função pancreática. O corpo busca restaurar equilíbrio após um conflito de doçura, afeto ou território. A cura acontece quando há conciliação interna com a situação vivida. A gente parar de viver no passado, ressignificar aquela história e conciliar com conciliação, aceitação, né? E também se abrir e não resistir ao amor, não resistir à doçura, né? É, porque eles querem, né? As Que é, pessoas, os diabéticos, querem o amor, querem a doçura, mas não conseguem receber, né? é, se abrir para receber. Isso é muito importante, né? É o equilíbrio em dar e receber, né? Sim. Então, um resumão aí, falta de prazer em viver o presente, né? A gente fica tão atribulado nas coisas da vida, né? No que a gente tem que fazer, no que a gente quer conquistar, que a gente não vive o presente, né? A gente está aqui, tem um monte de coisa linda ao nosso redor, pessoas, e a gente não aproveita, né? Às vezes, eu vejo, às vezes estou com meus filhos e estou fazendo outra coisa, aí a gente tem que voltar. Aproveita aqui, né? Eles vão crescer rapidinho. Medo de se abrir para o amor e para o prazer. A gente sempre foi criado. Primeiro que o prazer, ele é meio, né, errado, né? Prazer não é é uma coisa errada, uma coisa suja, uma coisa escura. E o amor machuca, né? Então, a gente se abrir sem medo, né? E aceitar esse amor. E não ficar tentando controlar tudo. Esse aí, todos eu tenho, né? Não é à toa que eu tô com a resistência aí já. Mas esse do controle acho que é o pior, né, pra mim, porque eu quero controlar tudo, eu quero que tudo esteja perfeito e, e as emoções também. Eu fico assim, quando eu explodo, eu fico toda achando ruim, né, que eu fiz aquilo, fico arrependida e tal. E eu queria até contar um caso que para ilustrar. Eu tenho uma amiga que ela tem três filhos e um marido.
né? E a casa dela, eu chegava lá e achava, credo, nossa, como assim? Como que ela fica a parede toda rabiscada, sabe? O sofá todo imundo, assim. Eu falei, como assim? Agora que eu tô aqui, né, sem ajudante em casa, que eu termino de arrumar as coisas e tá tudo sujo de novo, eu percebi que a casa dela é impecável. Eu não sei como que ela consegue deixar a casa tão limpinha, sabe? Aquelas coisas ali na parede não é nada. E eu tô aqui lutando muito para eu deixar uma bagunça e não brigar, sabe? Não, tudo bem, isso aqui eu vou sobreviver, né? Excesso de responsabilidade, carência afetiva não reconhecida. Porque às vezes tá tão escondidinho que a gente não reconhece que a gente quer, né? A gente não reconhece pra gente mesmo que você tá carente, que você tá querendo um afeto. E a gente tem que dar o primeiro passo, né? Com Para que, certeza. para que venha também. Então, É, eu tenho uma história com essa questão do pâncreas, né? Que foi recentemente eu perdi o meu gato, o gato que mais me amava e que eu também mais amava, com câncer de pâncreas, que é um câncer super raro em felinos, né, em animais. E ele teve um câncer de pâncreas. Mas eu passei, na verdade, eu estou saindo de um processo de justamente dessa questão de obstrução dessa região, né, dos chakras, que é em relação ao meu poder pessoal, aos meus dons e talentos, né? Igual a gente conversou da questão do melasma, de esconder as minhas emoções, meus sentimentos, de esconder os meus dons, né? E aí, o animal é muito interessante, eles são puro amor, né? E eles se colocam no lugar da gente e às vezes recebem toda aquela energia da doença, né? Então eu não tive nada, mas o meu gato teve câncer de pâncreas. Então, ou seja, foi um alerta que eu tive, né? Eu percebi, é um gato com 5 anos, então era um gato jovem. Então, foi um alerta que eu tive, olha, se você não cuidar, quem vai ter o câncer de pâncreas é você. E aí, quando eu descobri, já não tinha mais recurso, tive que, inclusive, levá-lo para sacrificar, então foi muito triste. Mas, refletindo sobre tudo que estava por trás dessa questão do câncer no pâncreas, eu tive que fazer um movimento e fazer ações, né? Inclusive estar aqui, né, conversando com a Clarissa, com, com a Virgínia, com a... Ai, fugiu o nome. Angelina, Angelina, perdão, com a Angelina, é uma forma de colocar uhum, esses dons e talentos para fora, né, que estavam ocultos, e até eu mesma não reconhecia. Aquela questão de falar o que você sabe, né? Essa questão de vitamina, de sais minerais, de suplementos em geral. Eu adoro essa saúde integrativa, então é algo que eu já estudo há anos, né? Então, assim, aquilo estava tudo reprimido dentro de mim. E eu não falava, né? E aí, eu estava comentando com uma outra terapeuta que faz terapia com animais, né? Falando para ela desse movimento meu. E ela falou assim: Nossa, Maria, ela deve estar muito feliz agora, né? Porque, afinal de contas, a morte dele não foi em vão. O sacrifício dele não foi em vão. E essa questão do pâncreas também, câncer de pâncreas, tem muito a ver com o autossacrifício de você deixar de fazer de deixar de ser quem é você para agradar os outros, né? E assumir quem a gente é, às vezes não é fácil, né? Muitos podem não agradar disso. E, mas, se eu continuasse nessa questão do autossacrifício e de esconder, de mim mesma até, né, de não reconhecer, não só de mim, mas principalmente dos meus familiares, isso poderia desenvolver para um câncer, né? é muito lindo como os animais nos amam, né? E como eles nos servem e como eles fazem isso com muito amor. Eu tenho uma amiga que tem um cachorro também, que quando ela tá com algum problema, é ele que fica doente, né? O cachorro, porque quando é ela não dá atenção para ela mesma, entendeu? É, Ela sente e não tá nem aí. Agora, se é o cachorro, aí ela vai prestar atenção, ela vai olhar e ela já sabe, aí ela vai e trabalha nela, pronto. O cachorro fica bem.
E olha para você ver como que eu estava desconectada de mim mesma, né? Porque teve que ser algo drástico ali, de repente, para eu acordar, se movimenta, né? Que é justamente essa questão do chakras, né? Dessa região do cinturão do esplênico, é um movimento, é ação, né? Sim. E os gatos, normalmente, eles conseguem transmutar, né? Os cachorros já não transmutam, não conseguem transmutar. Você vê o tanto No que foi caso, foi pesado, uma... né? Hã? Você vê o tanto que foi pesado, né, É, Gleice? foi Né? bem rápido, né? Não deu tempo. Bom, então é isso. Então, a mensagem que deu, assim, para quem é diabético e quiser falar essa mensagem sempre, olha no espelho e fala para você mesma. Eu me permito receber o doce da vida, com leveza e confiança, né? Quem quiser bater um print aí da tela, coloca isso e fala todo dia de manhã. O amor flui em mim e através de mim. Eu acolho a alegria sem culpa. Então, essa é uma afirmação para a gente falar sempre, para ir trazendo essa doçura, trazendo esse amor, essa leveza, né, para nossa vida. E à medida que a gente vai falando e quando a gente olha, né, no espelho e fala, tem um poder muito grande, né? É isto. Aos contatos da doutora Angelina. Atos da Angelina. E alguém quer fazer perguntas aí, gente? Sobre algum assunto? Quem se identificou com algum, né, com alguma coisa? Odete? Eleni, Odete. Oi, eu tô aqui, adorando, só ouvindo. Gente, tanta coisa que foi falada e parecia que tava mandando pra mim, olha, a carapuça serviu assim, foi até os pés. Tá sendo Acho que somos maravilhoso, todas, viu, Odete? não é? Não é à toa que a gente está aqui, todo mundo, né, falando sobre esse tema. Não é à toa mesmo, viu, gente? As coisas acontecem assim, exatamente como tem que acontecer. As que precisavam ouvir estão juntas. Tô adorando. Só tenho a agradecer. Eu falei assim, Mas você quer penas que. compartilhar o que que fez sentido para você, Odete? Não, essa forma de gente guardar, é igual você me falou, a gente não verbalizar o que é sentimento da gente. A gente sofre calada. Você tá afim de falar, você engasga, né? Dá aquele nó na garganta e engole para você mesmo e vai só se diminuindo, diminuindo, diminuindo. Ao que você vê, você já tá rastejando, doente. Então, assim. Eu falo nessa hora, o chato, eu falo que a espiritualidade, Deus é tão bom que ele chega lá e vai, pega você pelo braço, e fala assim, minha filha, sai dessa, levanta e vamos à luta. Porque senão a gente vai adoecer mesmo, os animaizinhos, igual você falou mesmo, aqui em casa, eu falo aqui no meu quintal, que é um cemitério de animal, sabe? Que a gente pega muito cachorro, gatos abandonados e cuida, e tem uns de casa também, aí vai morrendo, já vai enterrando aqui no quintal, que aqui é um cemitério, sabe? Que a gente não consegue desfazer deles para outros lados, eles têm que ficar aqui no cantinho, tá aqui enterrado nos fundos. Então, assim, é muito sentimento, sabe? Aí acontece lá que você falou assim, gente, a gente tem que expressar o sentimento, a gente tem que parar de preocupar, de achar que vai magoar o outro. Mas não, a gente tem que pensar na gente primeiro. Enquanto a gente não pensar na gente, amar-se primeiro. Como diz, desculpa da palavra, foda-se o outro. A gente tem que pensar na gente, se não pensar. Ô, tá sendo muito bom esses encontros, viu? Tô amando. E eu não peguei os exames, que eu pedi para fazer o exame da insulina. Já, o tio do meu marido, ele é médico, ele já foi lá, eu pedi, ele já me passou uma bateria de exame. Eu já tenho uma médica que me acompanha. Mas eu falei, não, vou pedir para você. Só que não chegou ainda, senão eu tinha aproveitado hoje. Mas eu tenho mais que agradecer, estou amando. Ah, que bom. Obrigada, E vai viu? ficar A gravado, todos. Odete. Você pode depois assistir de novo e fazer o cálculo para você ver. Depois eu vou fazer isso mesmo. Vai ser muito bom. Mas tá sendo perfeito, gente. Tô adorando. Obrigado. Que bom que você está gostando, Odete. E é exatamente isso que você falou. A gente precisa ser a gente mesmo, né?
É, E não ficar importando o que, que o outro vai pensar, que às vezes ele nem tá pensando nada do que a gente tá achando, é. não é? Ele não tá nem aí. Tá nem aí. A gente fala, ou é todos, mas a gente fala mais em outro, mas geralmente a gente fala do nosso companheiro. Mas é todas as pessoas, né? Então, pode ser uma amiga, pode ser sei lá, até um colega, um marido, irmão, qualquer uma pessoa. Igual eu falo, eu sou de pouca amizade, muito pouco. E assim, eu convido, vamos ali, a pessoa está fazendo gracinha. Ah, vamos fazer isso, a pessoa está fazendo gracinha. Eu falei assim, quer dizer, então, não chamo mais. Aí a pessoa, nossa, mas como você está mudada, você não liga mais pra gente. Eu falo assim, gente, vontade de dar um soco na pessoa e falar assim, eu convido, chamo, a pessoa fica fazendo gracinha. Você acha que eu vou ficar implorando? Não vou, corto, não chamo mais. Se quiser vir, vem, não vem. Vou sozinha, que eu faço, estou fazendo assim agora, me cuidando primeiro, para depois eu pensar se vou cuidar do outro, Muito bem, né? Odete, é isso aí. Tem Obrigada essa pela questão sua. do servir, né? Né, Clarissa, a gente falou muito sobre essa questão do servir, que era algo que eu tinha uma necessidade. Eu já me cuidei muito em relação a essa necessidade, né? Uhum. O servir primeiro, ele deve começar a servir a nós mesmos. E aí, para depois servir o outro. Porque ele é uma armadilha, né? Se você só servir o outro, que é a questão do autossacrifício que a gente falou, né? Se você só servir o outro, mas não se servir, como é que fica? Aí vem as doenças para mostrar isso para gente, né? Eu gosto muito de usar a analogia do copo, né? Que quando você tá com o copo vazio, como é que você vai dar para alguém? Não tem nada, né? E aí, o que que acontece? Você fica com sede e você aceita qualquer aguinha suja que passa na porta, não é assim? Agora, quando você cuida de você, né? Você cuida de você, você faz coisas que você gosta, aí você vai enchendo, enchendo, enchendo. Não vou fazer transbordar aqui não, mas transborda. E quando transborda, você pode sair distribuindo para todo mundo, porque não vai te faltar, você vai estar transbordando, né? E sempre é importante reforçar, né, gente, que chegou no ponto físico, né? Tem que cuidar sempre das emoções, mas se chegou no ponto de já deu problema na insulina, né? Vamos corrigir com alimentação, com medicação, igual a Angelina falou, né? Mas às vezes com hábitos simples de uma atividade física, tomar sol, uma alimentação adequada, né? Uma alimentação mais natural. E e se for necessário, a medicação, né? Com certeza, né, gente? Então, Sim. se chegou no físico, tem que também cuidar da parte física. Não podemos negligenciar isso, né? É. Acho que a gente está falando isso desde o nosso primeiro encontro, né? Que é muito importante tratar o físico. Se está no físico, nós temos que tratar. Mas, se você não for pro emocional, né, não vai resolver a causa, né? Você vai resolver o sintoma e a causa vai continuar e vai te dar a mesma doença ou outra doença, né? É, mais alguém quer falar alguma coisa? Helenice, Isaura? Acho que a Helenice teve que sair. Mas eu acho que os dois conhecimentos se somam aí, né? Para Sim. poder, para poder trazer a saúde integral para a pessoa. Bem, eu confesso que o meu tratamento é mais fácil do que o tratamento de ver os relacionamentos, de tratar os traumas passados, de ver todas essas. É bem mais complexo de tratar do que fazer as mudanças de estilo de vida e as medicações. Mas precisa dos dois, né? Que às vezes você não fazendo uma terapia, você olhando para essas coisas, você não vai conseguir fazer essa mudança no estilo de vida. Mesmo querendo, né? Às vezes a pessoa quer não comer um pote de sorvete de noite, mas não consegue parar, entendeu? Porque é emocional, né? Então tem algumas questões que precisa mesmo, né, da terapia. A gente tem que até colocar um slide aqui no final, faça terapia, né? Que o resumo sempre é esse. Já deixar fixo, né? Faça terapia. Ai, ai. Então, perguntas, né? Já falamos isto.
Então, obrigada, Angelina, pelo seu tempo, pela sua disposição, pela sua generosidade de vir, né, e dividir todo o seu conhecimento com a gente e com quem mais for assistir depois, né? Obrigada, Nisa, pela parceria, por estar aqui sempre, e todo mundo que Eu veio. que agradeço pela oportunidade mais uma vez. Obrigada, Angelina, também. Foi muito bom. A Obrigada a gente vai vocês. ter, a gente vai ter um outro encontro depois com a Jaque, né? Ela vai falar um pouquinho da menopausa. Não é isso, Nilza? Mas ainda temos que marcar com ela, porque ela mora viajando, né? Ela mora na Austrália, né? Mas agora ela mudou radicalmente o estilo de vida. Ela mora no trailer com o marido e filhos. E está sempre viajando, uma vida bem interessante. Então a gente está E aí, esperando ainda a nós vamos data. falar, ela é uma ginecologista natural, então vai falar sobre tratamentos de menopausa, e aí tudo isso que a gente fala aqui, mais um pouquinho, né? Mas mais voltado para essa questão desse período da menopausa, né? Menopausa, pré-menopausa, enfim. É. Então a gente já tem algumas mulheres no grupo na menopausa e que já preciso preparar, né? Daqui a pouco já estou também, então acredito que vai ser muito bom. Então assim que tiver a data, eu vou mandar lá no grupo para todo mundo poder participar. É, eu até hoje não entrei nesse grupo, não, hein? Tô Ah, fora do grupo. Odete, eu tenho que te mandar uma mensagem para você entrar no grupo, né? Uhum. A Nilza me mandou seu contato, só que a gente conversa pouco e eu perdi. É, Eu perdi ele esse aqui nas tipo de conversa. pequenas conversinhas que a gente tem. Mas você me manda de novo, Nilza, porque eu perdi aqui no meio das nossas conversas. Aí eu vou te mandar, tá bom? Ah, É obrigada. isso então, gente. Muito obrigada e até o nosso próximo encontro. Até. Obrigada, gente. Beijos. Tchau. Ontem, Angelina. Tchau, Cacá. Tchau, com Deus. Eu tô apanhando aqui levemente do. Para fechar a gravação? É, Eu não sei também. é que eu coloquei a tela inteira para ficar bonitinho na gravação e agora eu não sei como é que eu saio aqui.